Desde os anos 70, o espaço midiático brasileiro foi altamente dominado pela Globo, e o seu poder de persuasão e influência trazia para ela lucros que colocava a empresa cada vez mais no topo da audiência e estreitava ainda mais o caminho para as concorrentes, fazendo elas disputarem sempre pelo segundo lugar. Só que as plataformas de streaming chegaram e devagarinho começaram a ultrapassar os canais mais famosos da TV, como a própria Globo, e dados mostram que quase 70% das pessoas deixaram de assistir a TV aberta para consumir plataformas como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e HBO. E com a internet acessível e o baixo custo dessas plataformas, muita coisa mudou no mundo televisivo. A inovação às vezes pode ser muito cruel para alguns e para outros uma grande oportunidade. A Globo faturou cerca de 29 bilhões de reais em 2021 e 2022. Porém, o valor dessa receita não foi o suficiente para cobrir as despesas e terminou esses 2 anos com um prejuízo de mais de 170 milhões de reais. E esses prejuízos agora é marcado pelo cancelamento de contratos de vários atores e apresentadores de diferentes gerações, incluindo jornalistas com salários mais altos e veteranos com 20, 30 e até 40 anos de empresa, como foi o caso mais recente da Fátima Bernardes, que depois de longos 37 anos de Rede Globo, foi demitida em dezembro de 2023. E diante de dados e um cenário tão pessimista, podemos dizer que a Globo está caminhando para sua falência? Bom, para respondermos essa pergunta, precisamos entender como ela cresceu e como ela ganhava dinheiro. E é exatamente isso que vamos ver agora. Em 1925, Irineu Marinho fundou um simples jornal impresso no Rio de Janeiro, chamado O Globo. E o que provavelmente ele não esperava é que aquele jornal seria a origem de um dos maiores e mais influentes canais de comunicação do mundo. Só que a história da Rede Globo mudou quando seu filho Roberto Marinho assumiu o comando da empresa. E foi em 26 de abril de 1965 que Roberto Marinho fundou no Rio de Janeiro a Rede Globo, e que viria a se tornar a maior emissora do país e a 4ª maior emissora do mundo. E em 66, o sinal chegou a São Paulo e em 68 a Belo Horizonte, e até que em setembro de 69 nascia o Jornal Nacional, que nos primeiros anos ele ainda não era líder de audiência, mas a mudança no gosto do público aconteceu a partir dos anos 70, com a transmissão da Copa do Mundo feita pela Rede Globo, quando o Brasil se tornou tricampeão mundial. E foi com a novela Irmãos Coragem que a Globo começou a desbancar a TV Tupi, que tinha produção de ótimas novelas na época. E o Plim Plim, som que nos faz saber que a televisão está ligada na Globo, tocou pela primeira vez em 71, e um ano depois, a Globo consegue pela primeira vez a façanha de atingir 100 pontos de audiência. E foi em 76 que foi montada a grade que vemos até hoje no ar e que garantiu a fidelidade do público. A tradicional novela das 8 foi fixada, antecipada pelo Jornal Nacional e por outra novela. E Gabriela e Escrava Isaura, durante um bom tempo, eram as campeãs de reprises, o que ajudou a fixar o telespectador em frente à TV. E a partir daqui, o que se chamou de padrão Globo de qualidade foi implementado. E enquanto o público se distraía com teledramaturgia, nos anos seguintes foram criados humorísticos e programas de auditório e telejornais, e alguns deles estão no ar até hoje, como o Fantástico e o Globo Repórter. E já os anos 80 foram marcados com a consolidação do público infantil, que eram atraídos pelo Balão Mágico e o Show da Xuxa. E em 89, o Faustão estreou seu primeiro Domingão, e nessa época, a Globo já se batia com a polêmica de ter beneficiado Fernando Collor na edição do debate realizado para a presidência, exibido no Jornal Nacional. A TV Globo é indiscutível, a emissora de maior audiência e poder entre as emissoras de TVs brasileira. Agora, como ela ganha dinheiro? A maioria das emissoras no mundo ganham dinheiro vendendo anúncios, e a Globo não é diferente. Entre um programa e outro, comerciais de marcas e produtos são exibidos para os telespectadores, e quanto mais pessoas estiverem assistindo tal programa a tal hora, maior serão os valores que as empresas terão que pagar
para aparecer para o público naquele horário. E esse é o ponto central de por que é tão importante a audiência. Quanto maior for o número no Ibope, mais caro será a hora da propaganda. E a Globo sempre deteve os números mais altos no Ibope. E para se ter uma ideia, segundo valores disponíveis no site comercial da Globo, um Golden Break de 1 minuto no Jornal Nacional custa cerca de 1,9 milhões de reais. E se 1 minuto for muito, a empresa poderá pagar só 30 segundos, que custará mais de 850 mil reais. E 15 segundos de anúncio durante a novela das 8 custará um pouco mais de 75 mil reais. E 30 segundos em torno de 102 mil reais. E se uma empresa quiser divulgar sua marca ou produto no intervalo do BBB, terá que desembolsar mais de 500 mil reais em apenas 30 segundos. Tempo é dinheiro. Nunca esse ditado fez tanto sentido assim como nos comerciais da Globo. Agora, se é tão fácil e rápido para a Globo ganhar dinheiro, o que de fato está acontecendo com a empresa? A popularização da TV a cabo começou nos anos 90, mas foi a partir de 2015 que ela escalou no Brasil. E com o gosto das pessoas mudando, o reinado da Globo passou a ter concorrência, e não era a que ela já estava acostumada, como o SBT e Record, mas sim com as plataformas de streaming, como a principal Netflix. E de forma rápida, ela teve que lidar até com grandes atores, como Bruna Marquezine e Bruno Gagliasso, trocando de canal e saindo da emissora carioca com direção à Netflix. E o streaming começou a se tornar um celeiro de produções nacionais. Inclusive o documentário Democracia em Vertigem disputou o Oscar de melhor documentário em 2020. E por ser algo relativamente novo e interessante, as empresas de streaming iam chamando a atenção do público mais novo, que rapidamente imigraram para lá, fazendo cair e muito a audiência de todas as empresas de canal aberto. E o público que continuava por lá era um público mais velho, que devagarinho também foi imigrando para o streaming. E para não ficar de fora da nova tendência, bater de frente com as concorrentes e recuperar o público perdido, em 3 de novembro de 2015, a Globo criava o Globoplay, que rapidamente se tornou o líder do streaming no Brasil e em 2020 já tinha atingido mais de 20 milhões de usuários ativos. Só que quase 9 anos após a sua criação, o serviço de streaming Globoplay, que talvez é a principal aposta para a Globo no futuro, tem se tornado um problema, com o setor sendo um verdadeiro ralo de dinheiro para a empresa. E segundo algumas fontes de tecnologia que conhecem bem o streaming, que foram ouvidas nos últimos meses por Ricardo Feltrin, é provável que o prejuízo que a Globo teve com o Globoplay desde 2015 esteja entre 11 bilhões a 16 bilhões de reais. E segundo eles, o crescimento do Globoplay, tanto em assinaturas como em audiência, está muito menor que o previsto. O streaming da Globo teria sim 20 milhões de usuários únicos ativos. Isso quer dizer que cada e-mail cadastrado é um usuário ativo, independente do aparelho em que estiver assistindo. Mas 20 milhões não é nem metade das pessoas que assistiam à Globo. Porém, tem um pequeno detalhe: nem todos os assinantes são pagantes, e a estimativa é que não chegue nem a metade disso, ou seja, menos que 10 milhões dos usuários pagam pela assinatura do streaming da Globo, diferente da Netflix, que 100% dos seus clientes são pagantes ativos. É verdade que existe uma infinidade de conteúdos gratuitos no Globoplay, só que muitos são reprises e têm uma qualidade ruim no áudio e no vídeo comparado com as concorrentes. E além de tudo isso, ainda tem o problema do Ibope. O Globoplay tem 5 vezes menos Ibope que a Netflix e 15 vezes menos Ibope que o próprio YouTube. E um outro grande problema é o modelo de negócio do Globoplay. Até o momento, a empresa tem tido dificuldades em fazer o streaming dar lucro, e diante desses fatos, a resposta da Globo é que ela não considera os altos números negativos como prejuízo, mas investimento. E prejuízo ou investimento, o que é fato é que os cofres da Globo vão se esvaziando e as suas dívidas vão aumentando cada vez mais. E com todos esses números apresentados, a pergunta que você vai me responder aqui nos comentários é:
Estamos vendo o fim de um império midiático e até mesmo da TV aberta? Ou é só uma má fase que elas estão passando? E já aproveita para me dizer se nos últimos tempos você tem assistido mais TV aberta, os streaming ou o próprio YouTube, que eu tô muito curioso para ver a sua opinião. E eu confesso que já assisti alguns vídeos sobre esse assunto e eles têm sempre pontos de vistas diferentes, como esse vídeo aqui do canal Elementar e esse aqui do Maestria nos Negócios. Mas agora eu quero saber de você. Me conte aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e o que acha que vai acontecer com a Globo e a TV aberta nos próximos tempos. E eu sou o William do canal Documentariando. Aqui eu analiso as informações, observo os fatos e através dos assuntos eu crio uma história em forma de mini documentário. Faça sua inscrição aqui no canal e em breve nós vamos estar nos encontrando nos próximos vídeos. E por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.